Olá, desejo a todos um bom dia na graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje, 25 de novembro de 2021, o mundo está sendo aquela polvorosa, né, com esse movimento, essa coisa mercantilista chamada Black Friday, onde se faz a propaganda de tudo, até venda de caixão, tudo é Black Friday, nesses últimos dias. Mas eu gostaria de compartilhar o que nos diz a palavra de Deus, uma palavra, principalmente para você que é cristão. O que você acha disso? Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 6 da sua primeira epístola, a partir do versículo 6, ele diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns dessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Eu sei que o mundo ele é cruel, o príncipe desse mundo ele é cruel. Ele quer levar a sociedade a entender que você só será feliz se você adquirir o que ela lhe oferece. E tem muitas pessoas que vivem nesse engodo. Se eu não tiver um melhor celular, eu não serei feliz. Se eu não tiver o melhor carro, eu não serei feliz. Se eu não tiver o melhor emprego, eu não serei feliz. Se eu não tiver vestindo a melhor roupa, eu não serei feliz. Se eu não tiver calçando o melhor tênis, eu não serei feliz. E assim vai. Como se isso dependesse, ou disso dependesse da nossa felicidade. Esquecemos nós que a nossa felicidade, ela emana do nosso interior, e não do exterior. Não daquilo que as pessoas possam olhar em nós, mas daquilo que eles possam perceber através das nossas atitudes, quem realmente nós somos. Então a nossa felicidade, ela emanará com certeza da nossa alma. Uma alma que vive feliz com Deus, contente com aquilo que Deus lhe proporciona, com certeza irradiará, e influenciará todos em sua volta. O que eu quero dizer, queridos irmãos, que o próprio Jesus disse: olha, não devemos entesourar aqui nessa terra, porque isso aqui a traça destrói tudo, mas entesouremos no céu. E no céu, ouro e prata não entram, muito menos roupas de marcas e etc, seja o que for, o que possa ter, digamos assim, se tornado assim importante da sua vida. Nós não devemos correr atrás dessas coisas, o Senhor já nos dará. O próprio Paulo aqui dizendo ao jovem pastor, que deveria instruir outras igrejas também, que você tendo o suficiente, o comer, o alimentar-se, o vestir-se, se desse por satisfeito. Você já está empregado? Agradeça a Deus pelo seu emprego. Você está com saúde? Agradeça todos os dias por você ter saúde. E assim nós caminhamos. A sua família está em ordem? Agradeça a Deus todos os dias por você não andar sofrendo por ter um filho ou uma filha, ou você, seja o que for a circunstância adversa no seio da sua família. Seja grato a Deus. E fuja desse negócio desse consumismo cruel. Olha, eu fico às vezes, eu já vi reportagens, que eu não perguntei mais assistindo isso, lojas que ficam ali, o pessoal contando os minutos, aquela multidão do lado de fora, para esperar o abrir. Quando abre, o povo são pisoteados, todos à procura do seu bem de consumo. Gente, isso é uma loucura. É uma tristeza muito grande. Imagine Deus, o que é que Deus, lá do seu santo templo, da sua santa morada, olhando até os cristãos correndo atrás dessas coisas, querendo aproveitar uma oferta, seja o que for, e ali ele vai ali como um boi que passa ali por aquela porteira, aquela manada, entendeu? É uma coisa assim impensável, não dá para entender como é que é o ser humano. E como a massa, como a sociedade, como o mundo que é cruel, ele leva as pessoas a agirem dessa forma. Mas pense com sabedoria e haja, acima de tudo, com discernimento. Nesse momento, você está precisando disso aí? É essencial na sua vida? Você precisa, muitas vezes nem tem o dinheiro disponível, mas como tem um cartão de crédito, ele vai se endividar. Você realmente precisa dessa televisão nova? Você precisa desse celular novo? E vai se endividar? Você não sabe como é que vai ser o futuro aí, como nós vamos passar o ano 2022. No momento nós estamos passando um momento assim, um pouco difícil financeiramente, economicamente, o mundo todo está passando. Então por que você vai se enveredar no caminho do mundo? Fique atento, preste atenção, analise direitinho se você realmente precisa entrar nesse movimento. Se contente e se conforme com aquilo que Deus lhe proporcionou até agora. Ele está lhe dando. Com certeza, se você não comprar agora, você vai comprar lá na frente. Mas você vai comprar de uma forma sem paz com você mesmo. Não deixe se envolver por esse modismo mundano. O povo fica todo mundo empolvorado. Ei, o que você vai comprar? Você tal. E o que você vê na mídia é só para tudo que é lado. Do caixão de defunto
Olha, eu fico triste vendo essas coisas todas. Tudo é um Black. Black Friday para cá, Black Friday para lá. Eu digo, para quê? É muita hipocrisia dessa sociedade caída. Né? Mas cuidado para você não cair nessa armadilha. Né? Se você tiver sobrando e realmente precisar desse bem de consumo e for essencial, o dinheiro é seu. Né? Mas não faça isso a coisa mais importante da sua vida. Caso você não compre ou não adquira, você não vai ficar triste por causa disso. Deus não se agradará de você. Pode ter certeza disso. Né? Deus te abençoe, lhe dê discernimento, sabedoria e equilíbrio acima de tudo. Né? O cristão deve viver nesse parâmetro aí, vivendo com equilíbrio, vivendo confiando no provimento do seu Deus, que tem sido fiel até o dia de hoje com você. Com certeza será, se você assim continuar caminhando com Ele. Deus te abençoe em Cristo Jesus.